Eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Deus escolhe Arão e seus filhos para o sacerdócio. Dentro deste tema, nós vamos estudar sobre três assuntos. E o primeiro deles vai ser sobre o sacerdócio. Em segundo lugar, vamos falar sobre a indumentária do sacerdote. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre ministros de Cristo para a igreja. Dando início à nossa aula de hoje, vamos falar o item 1, o sacerdócio, o chamado para o sacerdócio. Estabelecido o tabernáculo, o centro religioso dos israelitas, e estabelecido também o Código da Aliança, ou seja, a lei de Moisés, sustentada pelo compromisso dos israelitas de adorar e de se submeter à vontade de Deus, Yahvé agora determina a monopolização do sacerdócio por Arão e sua descendência, de modo então a consolidar a administração eclesiástica e o ritual cerimonial de adoração a Deus, sendo então estes sacerdotes os guardiões das tradições e da pureza espiritual dos israelitas. Arão e seus filhos foram escolhidos como sacerdotes por Deus, pois tinham uma posição de respeito político e social diante dos israelitas, mas, sobretudo, tinham também uma importância espiritual, de modo que se esperava deles um serviço de serem os mediadores entre o poder divino e os homens, proclamando também a vontade de Deus para o povo, bem como também manifestando as suas posições éticas, morais e legais nas questões emergentes dos israelitas. Vamos então ver agora na Bíblia a ordenança da escolha de Arão e seus filhos para o sacerdócio. Isto está em Êxodo capítulo 28, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor: Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Deus escolhe também os levitas, descendentes da tribo de Levi, para ajudar Arão e os sacerdotes na realização dos trabalhos de ordem espiritual e operacional no tabernáculo, sendo este um serviço de interesse de todos, mas que deveria ser executado exclusivamente pelos descendentes da tribo de Levi. Vamos ver essa chamada dos levitas para o ofício na casa do Senhor no livro de Números, capítulo 3, versículos 5 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão
e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Portanto, aí o chamado dos levitas ao ofício da casa do Senhor, ou seja, os descendentes da tribo de Levi. Vamos passar agora a estudar o ministério base dos sacerdotes. Dentre os mais diversos ofícios do sacerdote, podemos citar pelo menos 4 principais ofícios. E o primeiro deles era: o sacerdócio tinha como função ou ofício oferecer os sacrifícios matinais e vespertinos para expiação dos pecados. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículos 38 a 44, nós vamos exatamente observar este ofício de oferecer sacrifícios. Diz assim a palavra do Senhor: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. Como o segundo ofício do sacerdote, ele também tinha a função ou ofício de abençoar os israelitas após a execução dos sacrifícios e atividades eclesiásticas. No livro de Números, capítulo 6, nós vamos encontrar então a bênção sacerdotal. Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Como terceira função ou ofício do ministério base dos sacerdotes, eles tinham que ensinar a lei e julgar os casos apresentados a eles pertinentes às reclamações do povo. É o que nós vamos ler em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 8 a 13. Diz assim a palavra do Senhor:
quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, e de demanda e demanda, e de violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolhi. Virá aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias. Inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo, e farás segundo o mandato da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem. Segundo o mandato da lei que te ensinarem e de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá, e eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo o ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Portanto, como terceiro ofício, o sacerdote ele tinha que ensinar a lei e julgar. Como quarto e último ofício, dentre os principais, o sacerdote tinha que preservar as tradições sagradas e exercer ritos cerimoniais no tabernáculo, tais como acender as lâmpadas do candelabro de ouro, substituir os pães da mesa da proposição no sétimo dia, aspergir o sangue do holocausto sobre o altar, queimar o incenso no altar de ouro, limpar a cinza do altar e outras atividades pertinentes à administração do tabernáculo. Vamos fazer uma leitura no livro de Levítico, capítulo 24, versículo 5 a 8, sobre este ofício ou atividades no tabernáculo. Levítico, capítulo 24, versículos 5 a 8, diz assim a palavra do Senhor: Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de uma efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porás em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Portanto, aqui a demonstração de uma atividade do tabernáculo feita pelos sacerdotes. Resumindo, das 4 principais atividades dos sacerdotes, nós temos, primeiro, oferecer os sacrifícios. Segundo, abençoar os israelitas. Terceiro, ensinar a lei e julgar. E, em quarto lugar, preservar as tradições sagradas e exercer os ritos cerimoniais do tabernáculo. Passando agora para o ministério base do sumo sacerdote, ou seja, aquele da mais alta patente, da mais alta hierarquia na administração eclesiástica, este ofício do sumo sacerdote, como já falamos, é o mais elevado na hierarquia eclesiástica e, basicamente, as suas funções se resumem às seguintes, ou se resumiam às seguintes atividades. Primeiro,
realizar as grandes festividades religiosas do povo ordenadas por Deus. Em segundo lugar, o sumo sacerdote, ele tinha como ofício oferecer o sacrifício para o dia da expiação, uma vez por ano, no lugar santíssimo, ou Santo dos Santos do Tabernáculo. Em terceiro lugar, o terceiro ofício principal do sumo sacerdote, ele deveria presidir o sinédrio, ou seja, uma espécie de poder judiciário para a época, o que conferia-lhe então um poder político e religioso sobre a sociedade. E como quarto ofício, o sumo sacerdote tinha como função básica organizar as funções eclesiásticas, de forma as instituições religiosas, de forma a proteger então as instituições religiosas e suas atividades. Portanto, estas eram as quatro principais, além da mediação entre Deus e o povo. Vamos então resumir basicamente os quatro ofícios do sumo sacerdote. Primeiro, realizar as grandes festividades religiosas, oferecer o sacrifício para o dia da expiação uma vez por ano, presidir o sinédrio, que era uma espécie de poder judiciário na época, e organizar então as funções eclesiásticas, além da mediação entre Deus e os homens. Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Depois de esta ter sido constituído como uma nação, sendo então Arão consagrado por Moisés. Nós vamos ler essa consagração de Arão como sumo sacerdote no livro de Levítico, capítulo 8, versículos 1 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Levítico 8, 1 a 13. Disse mais o Senhor a Moisés: Tomarão em seus filhos e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu com um cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estorla sacerdotal e o cingiu com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e atou-lhes as tiaras como o Senhor lhe ordenara. Portanto, aqui nós lemos nesta passagem a consagração de Arão e seus filhos.
Arão como sumo sacerdote e seus filhos como os sacerdotes. Nós vamos passar agora para o item número 2, que fala sobre a indumentária do sacerdote. Vamos ver do ponto de vista bíblico quais eram então as funções da veste sacerdotal, né? As roupas dos sacerdotes deveriam refletir a dignidade do cargo que eles ocupavam, dando ainda uma beleza, distinguindo-os então dos demais, para que fossem visualizados e identificados como sacerdotes. Portanto, o sacerdote ele tinha uma veste especial para se diferenciar e para ser identificado como sacerdote diante daquele povo. Vamos ver esta condição em Êxodo 28, versículos 3 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Nós vamos agora fazer um breve intervalo e a gente volta já com as funções e significados de cada peça da veste sacerdotal. Olá, estamos de volta com o nosso programa Escola Bíblica no seu lar. Agora nós vamos falar sobre as funções da veste sacerdotal, bem como também do significado de cada peça da veste sacerdotal. Como funções básicas, a veste sacerdotal tinha como função representar a glória de Deus, ou seja, os seus atributos. Em segundo lugar, indicar a autoridade recebida por Deus para administrar as coisas sagradas. E em terceiro e último lugar, tinha como função a veste sacerdotal trazer à mente do sacerdote a necessidade de consagração em todas as áreas de sua vida, para dirigir espiritualmente o povo e ministrar diante do Senhor, com relação a trabalhos, pensamentos, vida pessoal, vida familiar, etc. Agora nós vamos ver, propriamente dito, o significado de cada peça da veste sacerdotal do sumo sacerdote. Em primeiro lugar, o sumo sacerdote, ele tinha como peça sobre a sua cabeça a mitra. Nós podemos ver isto em Êxodo capítulo 28, versículos 36 a 39, que diz assim: Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão,
para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas, sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obras bordadas. A mitra era uma espécie de turbante que possuía uma lâmina de ouro com as palavras Santidade do Senhor, que proclamava que a santidade é indispensável para prestar culto a Deus. Como segunda peça da vestimenta, nós temos as pedras de ônix. Êxodo, capítulo 28, versículos 9 a 12, diz assim a palavra do Senhor: Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete. Gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro, as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória, aos filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Cada pedra trazia gravadas 6 dos nomes das tribos, a todo o Israel, ou seja, representando todo Israel no ministério da mediação, bem como a sustentação desta nação em Cristo. Como terceira peça da vestimenta do sumo sacerdote, nós temos a estola sacerdotal. Êxodo 28, versículos 5 a 7, diz assim a palavra do Senhor: Tomarão ouro, estofo azul, púrpura carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, e estofo azul, e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. A estola sacerdotal era uma espécie de cocelete preso por um cinto e obreiras. Como quarta peça da veste do sumo sacerdote, nós temos o peitoral. Êxodo 28, 13, 29. Diz assim a palavra do Senhor: Farás também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro, obra de fieira as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal farás, de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocará nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras, a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e amesita. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas como sinetes, cada um com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro,
e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e ligarão o peitoral com as suas argolas. As argolas da estola sacerdotal por cima com a fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. O peitoral era uma bolsa quadrada de 20 centímetros, com 12 pedras de diferentes tipos e cores. Cada pedra tinha um nome da tribo de Israel, e por estar sobre o peito e coração do sumo sacerdote, lembrava a representatividade de reflexão e do amor do Senhor a Israel. Como quinta peça da veste sacerdotal, nós temos as pedras Urim e o Tumim. Êxodo 28:30 diz assim a palavra do Senhor: também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Estas pedras tinham significados diferentes. O Urim significando luzes e o Tumim perfeições. Eram 2 pedrinhas, uma indicando resposta negativa e a outra resposta positiva, que quando eram lançadas ao acaso, indicava uma resposta para uma consulta feita ao Senhor. Como sexta peça da veste sacerdotal, nós temos o cinturão. Êxodo capítulo 28, versículo 8 diz assim: e o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho retorcido. O cinturão era utilizado como elemento de fixação das vestes como um todo, significando então a preparação para o serviço. Como sétima peça da veste do sacerdote, do sumo sacerdote, nós temos a túnica ou manto azul. E Deus mandou que Moisés fizesse estas vestes sacerdotais da seguinte forma: Êxodo 28, 31 a 35. Diz assim a palavra do Senhor: farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de estofa azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofa azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão, quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário
diante do Senhor, e quando sair, isso para que não morra. O manto azul, que simbolizava Cristo como nosso sumo sacerdote no céu, porque a cor do manto era azul, se estendia do pescoço até os joelhos, sendo as suas orlas adornadas alternadamente com campainhas de ouro, que representavam os dons do Espírito, e romãs azuis, que representavam o fruto do Espírito. Como a romã tem muitas sementes, é considerada símbolo de vida frutífera, e os sinos eram para indicar que o sumo sacerdote estava vivo quando adentrava os santos dos santos no tabernáculo. Como oitava peça da veste sacerdotal, nós temos a túnica branca, que ficava sobrepostas a um calção que ia da cintura até o joelho do sacerdote, ou do sumo sacerdote. É o que está escrito em Êxodo capítulo 28, versículos 40 a 43. Diz assim a palavra do Senhor. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras. Farás para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás para que me oficiem como sacerdotes. Faz-lhes também calções de linho, para cobrir a pele nua, irão da cintura às coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar, para ministrar no santuário, para que não leve iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua posteridade depois dele. A túnica branca representava a pureza como um elemento essencial para prestar culto ao Senhor e à justiça de Cristo. E como última veste, e agora aqui falando das vestes do sacerdote, porque na realidade nos slides anteriores nós falamos sobre as vestes do sumo sacerdote. As vestes dos sacerdotes tinham uma túnica branca, uma cinta e uma mitra branca. Estas são as vestes dos sacerdotes, ou seja, aqueles que hierarquicamente estavam abaixo do sumo sacerdote. Os sacerdotes, eles utilizavam como vestes uma túnica branca, fixado por uma cinta, e uma mitra branca sobre a cabeça para realizar os ofícios no tabernáculo. E assim nós chegamos ao final desta descrição das funções das vestes dos sacerdotes, bem como do significado espiritual destas vestes, de cada peça destas vestes, e nós vamos fazer agora um breve intervalo e voltaremos falando sobre Cristo como nosso sumo sacerdote. Estamos de volta com o nosso programa Escola Bíblica no seu lar. Agora nós vamos falar sobre o item número 3, que fala como Cristo, nosso sumo sacerdote. Cristo é o nosso sumo sacerdote. E vejamos então agora algumas características básicas
deste sacerdócio de Cristo. Em primeiro lugar, Cristo foi escolhido por Deus para ser o nosso sumo sacerdote. É o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 5, versículo 5. A carta aos Hebreus está no Novo Testamento. Hebreus 5,5 diz assim a palavra do Senhor. Assim também Cristo, assim mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Portanto, aí há uma indicação clara que Cristo se tornou o nosso sumo sacerdote. Cristo também foi consagrado com um juramento. É o que está na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 20 a 22, diz assim a palavra do Senhor. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Em terceiro lugar, Jesus foi ou é o nosso sumo sacerdote porque ele não tem pecado. Hebreus capítulo 7, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Além disso, o sacerdócio de Cristo, ele é imutável, inalterável, como diz na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 23 a 24. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Cristo, como o nosso sumo sacerdote, o seu oferecimento é perfeito e definitivo. É o que diz na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 24 a 28. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação.
Cristo, como sumo sacerdote, ele intercede continuamente por nós. É o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E por último, Jesus Cristo, como sumo sacerdote, é o único mediador entre Deus e os homens. Nós vamos poder fazer esta leitura na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Assim diz a palavra do Senhor. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Portanto, Cristo, como nosso sumo sacerdote, fazendo um resumo geral, tem as seguintes características: foi escolhido por Deus, consagrado com um juramento, não tem pecado, o seu sacerdócio é imutável, o seu oferecimento foi perfeito e definitivo, ele intercede por nós e ele é o único mediador entre Deus e os homens. Passando para o item 3 da lição, que fala dos ministros de Cristo para a igreja, nós vamos falar agora sobre as características para a vocação divina. E a primeira é a chamada. E aí nós vamos nos deparar com dois tipos de chamada. A primeira é a chamada universal para a salvação. Deus faz um convite aos pecadores para o estado de graça e salvação, por meio da pregação do Evangelho de Cristo. É uma chamada celestial e também universal, porque ela tem resultados universais nos que se salvam ou nos que se perdem. Esta chamada, ela harmoniza-se com um propósito divino, um tocante a cada pessoa. Portanto, esta chamada, ela também é de ordem pessoal. Vamos fazer uma leitura na carta aos Romanos sobre essa chamada. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esta é a chamada universal para a salvação. Mas nós temos também uma chamada individual para os ministros de Cristo. Deus também convida alguém para realizar algum serviço ou ofício especial, como no caso do apostolado, da pregação missionária, do sacerdócio, do ensino, ou para alguma outra ocupação específica, sempre com um propósito. Vamos ver aqui na carta aos Romanos, capítulo 1, o registro de uma chamada individual. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo,
separado para o Evangelho de Deus. É a partir de um chamado que a pessoa terá que se expressar. E então ela vai se desenvolver espiritualmente. Vamos fazer essa leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 20 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Portanto, para os ministros de Cristo na igreja, uma das características para a vocação divina é a chamada. E ela se divide em duas: a chamada universal para a salvação e a chamada individual para o serviço. Mas não só isso. Após a chamada, há a unção. Do ponto de vista espiritual, a unção significa que a presença permanente do Espírito Santo está sobre o crente. É uma operação espiritual dada diretamente por Yahvé, como a manifestação da sua maravilhosa graça. Vamos ler aqui no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo 4, versículos 16 a 22, a demonstração dessa unção. Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Além do chamado e da unção, há também para os ministros de Cristo uma formação. E a formação é a formatação de um caráter moral, ético, social e espiritual de um ser, de modo que ele venha a acumular experiências e provisão de meios para bem desempenhar a sua chamada, para bem desempenhar a sua vocação. Esta formação dá-se-á através das experiências pessoais com Deus, do estudo da palavra do Senhor, da incessante oração, bem como das adversidades, das tribulações e das aflições vividas. Porém, tudo sob o controle de Deus. Vamos ler na carta aos Romanos, capítulo 5,
versículos 1 a 5, essa condição de formação, ou seja, do preparo para a realização da obra de Deus. Diz assim a palavra, Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Por fim, após a chamada, a unção de Deus sobre o ministro, a sua formação, que é a sua vivência espiritual, vem então a capacitação. E a capacitação espiritual não se embasa nas capacidades naturais do homem, nos terrenos físico, moral, intelectual. Não. Esta capacitação se refere às realizações, segundo a vontade de Deus, daquele que foi chamado, daquele que foi ungido e formado para o desempenho de sua vocação. É na capacitação que o chamado de Deus é confirmado perante os olhos das outras pessoas. Vamos fazer uma leitura aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, que fala desta confirmação do ministério através de sinais e prodígios. Diz assim a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 11 e 12. Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, versículo 14, também aponta para os sinais e prodígios confirmados por Deus para os seus ministros. Diz assim a palavra do Senhor, versículos 14 a 18. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Portanto, para os ministros de Cristo, para a igreja, com relação à vocação divina, nós temos aí pelo menos 4 etapas: o chamado, a unção do Espírito Santo, a formação deste obreiro com relação às suas experiências pessoais, estudo da palavra, orações e, por fim, a
capacitação. Concluindo a nossa aula de hoje. Infelizmente, em nossos dias, temos homens que não foram chamados por Yahvé. Homens que maculam o reino de Deus e distorcem as doutrinas divinas registradas na Bíblia Sagrada. Segundo a vontade destes homens, eles consagram a si e a outros homens, como ministro do Senhor, segundo os seus próprios escusos interesses. Não possuem vocação divina. Através de um chamado, através da unção, através da formação e da capacitação, que consagra o homem como um homem de Deus. A história do reino de Deus é construída e consolidada por homens que se colocam à disposição do Senhor Yahvé, renunciam aos seus próprios interesses pessoais e têm como foco em sua vida o de servir ao Senhor dos Exércitos com amor e dedicação. Moisés e Arão foram homens tementes a Deus, que representaram com firmeza o Senhor, serviram com amor e com dedicação ao reino de Deus. Façamos o mesmo. E assim chegamos ao final de mais uma aula, de mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até a nossa próxima aula. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Se Deus permitir.